Existem as pessoas que são apenas ainda criaturas de Deus, porque somos criação de Deus. Quando Deus sopra fôlego de vida no nariz de Adão, e dali para frente a humanidade começa a ser gerada, somos criação de Deus. Então as pessoas que não escolhem andar com Deus, porque Deus também dá esse direito a elas de escolher, essas pessoas são criaturas, então elas vivem uma vida simplesmente normal. Elas vivem uma vida trabalhando, buscando dinheiro, buscando ter uma vida melhor, querendo dar uma boa condição para os seus filhos, querendo ter uma vida boa. Agora, as pessoas que vivem para Deus, não vivem mais essa vida de criação, vida de criatura, vivem uma vida de filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus são herdeiros do rei. E muitas vezes nós que somos herdeiros do rei, não nos posicionamos como tal. A gente muitas vezes diz que ama a Deus, diz que temos fé, mas vivemos ainda como criaturas. Porque se você olhar para o contexto da sua vida, o que você tem feito durante a semana? Ah, pastor, eu trabalho o dia inteiro, eu dou um duro lascado, aí eu chego em casa, eu limpo a casa, aí eu faço isso, eu faço aquilo, e aí eu tenho meu marido, aí o outro faz. A gente vive a nossa vida como ainda se fôssemos criaturas, não vivemos a vida como se fosse filhos, porque quem vive como se fosse filho, confia no pai que tem. E na maioria das vezes a gente não tem fé o suficiente para confiar no nosso pai, e então a gente acaba vivendo o que? O natural. E quando você começa a viver o natural demais, simplesmente vai chegar uma hora que você vai ficar muito cansado. Porque querendo ou não, você está vivendo o natural, mas está indo para a igreja de vez em quando, está indo lá no estudinho de vez em quando, está até ajudando alguém de vez em quando, até faz alguma coisinha para Deus. E essa é a maior falha dos cristãos. Porque a Aline disse o seguinte, daquela história dos 3 meses? Porque eu passei por isso. Eu passei por isso e isso é uma experiência particular. Eu muito pouco gosto de falar de mim, eu prefiro falar de Cristo. Mas tem horas que, como estamos lidando com pessoas e Jesus você não vê. Você está vendo Jesus aqui agora? Não, você pode até sentir, na maioria das vezes também não estamos sentindo. A gente olha para o lado e vê que o irmão conseguiu através de uma atitude de fé. Ele está simplesmente falando o que? Olha, eu vou motivar você a fazer a mesma coisa. E quando eu fui para Jesus, porque eu estava numa situação muito terrível, eu simplesmente, na época, cheguei no pastor e falei para ele assim: olha, eu gostaria muito de fazer um algo diferente, porque eu não acredito nessas coisas de Deus aí, de igreja, de crente, eu não acredito em nada disso. Então, para mim não ficar perdendo meu tempo por 1 ano, 10, 5 anos, que seja, eu quero que o Senhor me passe o que eu tenho que fazer para viver uma vida com Deus. E eu vou fazer isso por 3 meses. Se no meio desses 3 meses eu falhar, eu começo de novo. Mas eu vou viver 3 meses totalmente para Deus. E foi assim, eu e a minha esposa. E nós vivemos uma vida totalmente para Deus em 3 meses. Aí a pergunta que eu vou fazer a vocês: vocês acham que teve resultado ou não? A resposta é vocês. Vocês estão aqui hoje. Hoje, se vocês estão aqui, é porque lá atrás houve um resultado. E logo depois que eu comecei a viver isso, não deu 3 meses, nós já começamos a viver coisas extraordinárias com Deus. É algo impressionante, porque a fé não é acreditar naquilo que não vemos, mas esperamos. Está aqui o pastor Tunico, que um dia eu estava lá na sala dele, conversando com ele, e ele falou para mim, ele falou: olha, onde Deus vai te levar, você não consegue nem imaginar. Quando eu escutei ele falando aquilo lá, eu falei assim, isso é coisa de crente. Crente adora falar: aleluia, irmão, Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra na vida de todo mundo mesmo. A pergunta é: você está disposto a viver essa obra que Deus tem para fazer através de você? E quando ele falou aquilo para mim, você acha que eu não duvidei na hora? Eu duvidei, mas sabe o que acontece? Eu duvidei de mim e não de Deus, porque eu sei que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque eu jamais imaginei um dia ter pessoas que estariam ouvindo o que eu tinha para falar sobre Deus e a respeito de Deus para elas. E hoje eu vejo pessoas vindo aqui na frente dar testemunho que a vida delas foram transformadas, não por causa de mim, mas por causa da instrução que elas receberam através da minha vida. E não é diferente comigo, porque Deus tem um plano para todos vocês. Só que aí a pergunta é: você vai querer viver esse plano como? Mais ou menos,
você vai querer mergulhar, porque não dá para andar com a água na canela, gente. Quando o Naamã estava doente e o profeta falou para ele, mergulha, não, ele não entrou no Rio Jordão, ficou com a aguinha na canela, fazendo assim, ó, fazendo banho tcheco. A Naamã falou para ele, mergulha 7 vezes. Imagina, Naamã todo leproso, você iria lá mergulhar? Porque se você vai no médico, o médico fala, toma esse remédio, você fala, esse remedinho aqui, esse comprimidinho aqui vai me curar? Vai? Você duvida, sabendo que é remédio. Agora imagina para Naamã, branco de lepra, o cara não quis nem receber lá, ó, gritou lá do portão, vai lá e avisa ele que é para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Imagina só, quando ele vai lá e simplesmente mergulha 1, 2, 3, tudo branco, 4, o que você ia pensar na 4ª mergulhada? Falei, ixi, fui enganado. 5, tudo branco. 6, nada, era mentira desse cara, porque era para estar começando a desaparecer a lepra, mas nada está acontecendo agora, será que na última? E quando ele mergulha a 7ª vez, ele sai curado. Não dá para mergulhar em águas profundas com água na canela, e a maioria de nós anda com água na canela o tempo todo. E aí porque a aguinha está na canela, você está pensando assim, mas eu estou com Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou tentando, mas está tentando mais ou menos. E se você tenta mais ou menos, você vai frustrar a sua fé. E eu não quero mais ver vocês frustrando a fé de vocês, eu quero que vocês vivam coisas intensas com Deus. Eu às vezes acho que eu tenho fé, e aí de vez em quando eu vejo alguém que supera o que eu penso, supera as coisas que eu faço, e aquilo me motiva a avançar e a caminhar cada vez mais. Tem vezes que chega aqui, por exemplo, dia de estudo, que nem eu estudo agora, fiquei 3 horas montando o estudo, aí eu falo assim, mas hoje eu não estou a fim de ir, mas aí eu lembro que tem um monte de gente sedenta de Deus, querendo aprender de Deus, que vai estar aqui para aprender de Deus. Comece a se preocupar com o reino de Deus, sabendo que se você desejar, Deus vai colocar pessoas sobre a sua responsabilidade. Deus vai confiar pessoas na sua mão. Vocês acham que eu era bonitão o suficiente para Deus olhar e falar, Vinícius, oi Deus, é muita alcatra para você aqui, Jesus, mas como você é assim, Vinícius, eu vou te dar um monte de vidas para você cuidar. Eu falava, já sabia, Deus, porque eu sou bom mesmo. Não, olhava para mim e via o quê? Via o resto, eu via o lixo. Olhava para mim e falava, quem sou eu? Uma porcaria, quem sou eu? Para amanhã estar falando de Jesus, para estar ensinando as pessoas. E você acha que eu não sinto orgulho de olhar e falar, Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é perfeito, Deus. Obrigado, Jesus, me ajuda a errar menos, para mim poder instruir cada vez mais. O meu desejo é que quando cada um de vocês entram aqui para escutar uma palavra, que vocês não saiam assim no final, beleza, vamos embora, vai para casa, liga lá na Globo, põe a novela, e tá tudo certo, e aí o culto, que foi pregado? Não sei, mas eu vi lá o irmão estava lá, a irmã, conversei com ele. Não, meu desejo é que vocês voltem para casa com a palavra de Deus fumegando no coração, constrangendo o coração de vocês mesmos, de vocês falarem, meu Deus, eu desejo isso, eu quero viver essas coisas, Deus, eu preciso mais de Ti, Senhor, eu preciso mais de você, Deus. E aí, o que acontece?